Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? A nova vida. Fala para o irmão que está do seu lado, nova vida. Fala nova. Sabe, eu tenho recebido muitos contatos e muitas coisas que pessoas têm falado para mim que não conseguem mudar de vida. E eu vou falar de um assunto hoje muito importante, porque nesse tempo tem tido muitos ataques malignos nessa área, a pessoas que conhecem a Cristo e a pessoas que não conhecem a Cristo. Tá? Mas aqui, o apóstolo Paulo fala sobre a nova vida. E a nova vida é a vida de Cristo em nós. Entende? E ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando com irmãos. Então ele está falando com você. E está falando comigo também. Ele fala, eu rogo a vocês, por favor, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção no que ele está falando. Às vezes você quer um resultado na tua vida. Às vezes você quer plantar e já colher. E isso, pela palavra, é justo, amados. Mas a vida de Deus só vai aparecer quando você entender que você precisa morrer. Que você precisa ser sacrifício. Eu estava conversando até final de semana sobre esse assunto de manhã, que a gente fez uma vigília. Amados, quando a gente fala, às vezes, de morte, a pessoa já pensa logo em dor. Quando a gente fala de morrer para si mesmo, a pessoa já pensa em dor. Ah, é dor. Mas isso, sabia? O que Deus tem me ensinado, que isso precisa ser, na verdade, a minha alegria. E aí tem muita gente que só quer fazer o que quer, o que bem entende. Então demonstra no corpo a vida que não é de Cristo. Demonstra na alma a vida que não é de Cristo. E o Espírito está ali, eu não vou nem dizer não demonstra no Espírito, porque não segue a direção do Espírito. Por quê? Aqui Paulo está dizendo, ei, irmão, se apresente como sacrifício. Fala para o irmão que está do seu lado. Ele falou, se apresente. Às vezes as pessoas, elas só querem morrer se a gente dá uma ordem. Ou às vezes a gente chacoalha ela, porque entendem que isso é ruim. Mas deixa eu te dizer, a vida de Deus só vai aparecer na tua vida se você se apresentar para ser um sacrifício. Você quer ver uma coisa? É muita irreverência na hora da palavra. Muita. As pessoas querem que Deus fale com elas, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A palavra de Deus é a palavra de Deus para você? Se você acha que realmente Deus está falando com você, por que você vai no banheiro? Se eu fosse você, eu só iria no banheiro se eu tivesse com diarreia braba. Ainda ia no banheiro e dizia, pede para algum presbítero vir orar em mim aqui. Mas não, amados, aí fica um passo a passo. Aí passa, aí vai e vem. Fica um passo a passo para cá. Parece que está todo mundo, perdão da palavra, está todo mundo se cagando tudo.
está com as coisas frouxas. Uma vez eu fui numa igreja, o Rick, só que era um pastor das antigas. Ele já não é vivo mais. Deus tem levado alguns grandes homens de Deus que já estão idosos. E a gente tinha a igreja lá na 1º de dezembro, ele tinha uma igreja Pastor Gidalfo. E uma vez eu tinha voltado de uma conferência e o pastor Gidalfo estava pregando e ele falou: mas rapaz, ele era nordestino, eu quero saber que negócio é esse, desse passo a passo de indas e vindas no banheiro. Eu quero saber se alguém tem reverência aqui à palavra de Deus ou não. Só que, amado, sabe o que é cansativo para mim como apóstola? Eu tenho que falar isso toda semana. Porque você só vai criar um novo hábito, só vai deixar o teu corpo aí submisso à palavra, se você repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Por isso que é sacrifício. Então entenda, tem um monte de banheiro aqui? Tem, usa no final do culto. Ou se você está apertado, usa no início, antes de começar. Você sabe por quê? Se você não tratar um culto como um culto, que é o vosso culto racional, você apresentar o teu corpo como um sacrifício, se você não entendeu, eu já falei até para a equipe de dança isso. Uma vez eu entrei nesse banheiro, nós já temos sei lá quantos meses aqui nesse templo. Uma vez que eu estava realmente muito apertada. E quando eu entrei aqui, estava um maior kikiki, palavra não é palavra. Então o que vai acontecer? A palavra não vai falar com você. Tem muita gente que confunde justificação com santificação, filho. Justificação foi o que Jesus fez por você. Santificação, você precisa entregar a tua vida para que aconteça. E você consiga ver Deus. Quando Jesus falou que nós seríamos testemunhas, Ele falou que nós falaríamos daquilo que nós estamos vendo. Quem Ele é. E não o que os outros estão vendo, o que os outros, é o que Ele faz na tua vida. Mas como é que você vai deixar, como é que a palavra vai ter algum efeito, como é que você vai ouvir o Espírito de Deus, se você não tratar a palavra? Aí às vezes deixa o filho correndo no meio do templo. Aí às vezes pega, amados, uma coisa, por exemplo, já falei repetidas vezes, dançarina só troca a roupa no final do culto. Ontem, quinta-feira, foi quinta-feira que teve aqui adoração, que era um ato profético. A gente estava voltando para casa tarde da noite e tinha pessoas na rua. O Sandro até chamou a atenção do Rafael. Olha, Rafael, pessoas ali. Ainda estamos em abril e já tem pessoas na rua ensaiando, tudo vestido lá, palhaçado, para dançar para Satanás. Mas as pessoas que vão dançar para Deus têm roupa tão bonita. Mas eu não sei que comichão que dá, que tem que trocar a roupa na hora da palavra. O que Deus vai falar contigo? Deixa eu te dizer, nada. Porque a palavra não está sendo palavra para você. Hoje, filho, por mais que a igreja fique calada, por mais que você sinta contra a parede, eu quero te dizer que a palavra, ela te liberta. Eu quero ver pessoas aqui que sejam, inclusive, grandes libertadores de povos e nações. E você só vai ter direcionamento do Espírito quando a palavra for palavra para você. Entende? É muita reverência. Nos tempos passados, quando Jesus ainda nem tinha morrido, um sacerdote, ele tinha um traje. Ele tinha todo um ritual para entrar na presença de Deus. E ele fazia com que todo um povo fosse perdoado. Toda uma
nenhuma circunstância fosse mudada. Era muita reverência, porque se não tivesse, morria. Mas hoje nós temos o privilégio, amado, Jesus morreu por nós. E Ele nos deu o privilégio de nós sermos esse sacerdote. Mas como você está entrando na presença de Deus? Aí você reclama às vezes que a tua oração não é ouvida. Como você está entrando na presença de Deus? A palavra é palavra para você? Você é esse sacrifício vivo? Quantas vezes a gente fala, irmãos, vamos estudar a palavra. E aí não estuda a palavra. É lógico que a depressão, a ansiedade não vai sair da tua vida. Sabe por quê? Você sabe o que é depressão e ansiedade? É falta de verdade na vida. Que verdade, apóstola? Essa. Levanta aí a tua Bíblia. Repete comigo assim: essa é a verdade de Deus para a minha vida. Você precisa entender isso. Porque lá fora todo dia vão falar coisas para você. E o maior ataque maligno contra a tua vida é aqui, ó, na mente. Você escuta coisas lá fora, você vê coisas lá fora, e isso cria uma imagem dentro de você que cria pensamentos. Aí você fica meditando naquilo. E sabe como se chama essa meditação? Escreve aí: preocupação. Preocupação é meditação no que Satanás fala. Você quer uma definição do que é preocupação? É você meditar no que Satanás fala. Então, como é que você vai ter libertação? Você está ali, parece que o teu corpo está sendo submetido sempre a um sentimento terrível, e o que acontece? Você vai buscar a palavra. Hoje nós vamos ler textos sobre ansiedade. E você vai entender o que Jesus fala sobre isso. Mas aí você recebe uma palavra de vida e você começa a confessá-la. E ela começa a fazer algo de dentro para fora de você. E é assim que a gente muda a vida, amados. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, e eu estou falando para os irmãos, por exemplo, quantas semanas eu estou falando, na hora do dízimo e oferta, você fica de... Eu vou repetir de novo, na hora do dízimo e oferta, você fica de... E por que não ficaram? Aí você quer semente? Veja bem o que você está fazendo. O teu comportamento demonstra que fé você tem. Ai, doeu? Ótimo. Que corte e mude sua vida. Se você quer ser uma pessoa que tem muitas sementes, você fica de pé e diz: Deus, olha aqui, eu não tenho semente, mas eu sei que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Então hoje, Senhor, eu quero uma semente. E eu estou esperando que seja grandiosa, porque eu quero ser aquele que tem grandes colheitas e dá glória para o Senhor. Isso, amados, é tratar quando você age. Você precisa aprender a se apresentar como sacrifício. Às vezes isso vai requerer força de você. E ele fala que, ei, se apresente. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você faz isso, amado, você é transformado. E vamos continuar lendo aí, para você ver aonde que vai chegar isso. Ele falou que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, como sacrifício santo, separado. Isso vai requerer que você mude sua amizade. Isso vai requerer muitas vezes
vezes que você se acorde de madrugada e ore por alguém. Separado, fala para o irmão que está do seu lado, separado. Vai requerer muitas vezes que você jejue de rede social, sabe por quê? Porque você não sabe usar. Gente, tem gente que quer unção, mas não quer fazer sacrifício. Unção requer um preço. Você pode fazer fila aqui e eu dizer assim, recebe a minha unção, mas você não vai receber. Você sabe por quê? Porque você pode receber um dom. E esse dom, eu estava até comentando isso no carro, tem duas chaves para ligar ele. Uma é você e a outra é o Espírito Santo. Entende isso? Não é automático. Se o Espírito Santo não for ativo, se você não der valor a essa palavra que está sendo falada e reagir a essa palavra que está sendo falada, não vai ligar nada na tua vida. Sacrifício vivo, meu filho, é quando Satanás te oferece droga e você diz, não, eu não quero. É quando o Senhor Jesus te diz, ei, muda esse guarda-roupa. E você diz amém, mesmo que te doa. É quando Ele fala para você, você quer ser separado mesmo? Então o amor de Deus tem que aparecer em você. E para o amor de Deus aparecer em você, você precisa perdoar. Agora você está aí remoendo, como é que você vai se vingar? Que Deus vai aparecer em você? Amados, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu quero ver pessoas grandes, pessoas que têm um resultado de vida. O apóstolo Tiago, ele fala para a gente ficar feliz por passar por tribulação, você sabe por quê? Porque senão, isso aqui que vem logo em seguida, para a gente não se conformar com as coisas desse mundo, senão quando você vê, você está conformado. E aí vem o tríbulo e tira tudo que não presta. O tríbulo é um pilão que soca. Pá! Fique feliz por passar por tribulação. Porque você estava paradão. Pessoas grandes são pessoas que crescem. Você quer ser criança e ser líder? Não pode. Fala assim para o irmão, tá, você tem que crescer, irmão. E isso é ser sacrifício. Aí quer ir para frente. Não, apóstola, me diga qual é o meu destino. Sabe por que você não escuta o Espírito, filho? Porque você precisa se apresentar e dizer, ei Senhor, está aqui a minha vida, eu vou fazer tudo aquilo que é preciso, eu vou, não passa de mim. Para você ser aquele que manifesta o Espírito Santo de Deus, você precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Não é aquela pessoa com cara de chupa-cabra que vai fazer batendo o pé assim. Parece um moleque do buchão. Agradável. Você é um sacrifício agradável? Olha para a cara do irmão que está do seu lado. Vê se ele está com uma cara agradável. Sacrifício vivo, santo e agradável, filho. Não é sacrifício de chupacabra, não. E muito menos sacrifício de cão chupando manga. É sacrifício vivo. Sacrifício santo. Sacrifício agradável. E ele fala, e não vos conformeis com este século. Sabe por quê? Lá fora, o mundo está caído. Lá fora, Satanás vai te mostrar muita coisa. E aquilo que você está vendo lá fora, se você se apresenta como sacrifício, aquelas coisas horríveis que você vê lá fora geram em você compaixão. Não medo.
Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você sabe o que aconteceria se lá nessas escolas desses jovens que estão encontrando arma, uma pessoa se levantasse e dizer: em nome de Jesus, cai por terra. Acabou. Mas não, fica todo mundo com medo. Ainda tem gente que diz: eu posso levar uma faca? Hein? Pergunta para o irmão do seu lado: que diabo de crente você é, mano? A tua boca é como uma espada de 2 gumes que corta, que edifica, quando ela está cheia da palavra de Deus. Mas para você ser cheio da palavra de Deus, você precisa ser um sacrifício vivo, de buscar a palavra dia após dia, com fome, com sede. Sacrifica a rede social, sacrifica o Instagram, sacrifica. Esse bando de guru que você escuta aí não tem um tempo para ouvir uma palavra. Não tenho tempo. E é por isso que você não produz, meu filho. É por isso que o que você faz não vai para frente. Então acorda. Desculpa, amados, não era essa a palavra que eu ia trazer hoje, mas o Espírito Santo mandou eu falar. Eu falei: meu Deus, Senhor. Jesus, Senhor, o Senhor está fazendo eu me benzer hoje, Senhor. Mas sabe, se hoje todo mundo decidir mudar a vida, eu vou receber o maior presente de aniversário. Sabe por quê? Eu não preciso nem que você me traga uma alma. Se você decidir mudar de vida, você vai ter uma nação. Eu acho que não entenderam. Você não precisa me trazer uma alma, porque se você decidir se apresentar como um sacrifício vivo ao Senhor, a tua vida vai ser incrível e você terá uma nação te seguindo. Aí ele fala: não se conforme com este século, nem o teu corpo se parece com Jesus, até nas tuas vestes, até no teu falar, até na tua preferência musical, aquilo que você escuta, até da forma que você faz as coisas, como você se comporta. Como ser conhecido na sua rua? A crente barraqueira? Vende essa barraca, irmã. Pergunta aí: irmã, quer vender uma barraca? Vai lá no OLX. Olha, mas isso tudo é ideia do Espírito Santo, que não estava nada prescrito. Para você ter bem uma noção, até minha Bíblia ficou em casa. Minha mensagem, tudo. Deus fez eu deixar lá para me trazer uma outra palavra para vocês. Vende essa barraca, irmã. Troca essa língua afiada que só faz matar coisas, sonhos. Faz pessoas se sentirem diminuídas. Faz pessoas continuarem, sei lá, sendo Zé ou ela. E troca por uma língua que edifica vidas. Que confronta muitas vezes, como eu estou confrontando aqui essa noite. Mas para serem pessoas melhores. Troca. Essa tua boca que só sabe falar reclamação, murmuração. Nada dá certo. Mas é só comigo, eu sou o azarado. Aí passa a pregação, vai pregação, e você continua com essa tua boca podre, estragada. Está amarrado em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: hoje, Deus vai converter a minha boca. Amado, faça disso um sacrifício. Se você tiver que bater na boca toda vez que você fala mal de um presidente, de uma autoridade, bata.
E começa a declarar: eu declaro nesse fulano a salvação do Senhor. Haja vida! Eu declaro salvação na vida do prefeito. Ele não vai conseguir fazer corrupção, porque eu declaro que agora tem anjos ali, em nome de Jesus, cutucando, futucando, vai sonhar. Mas esse estado, esse município vai ser uma bênção. Boca de crente é boca que abençoa, é boca que cria novas circunstâncias. Não seja igual aos outros. Aí está lá um monte de gente. Esses dias eu estava falando com uma irmã que trabalha no hospital. Aí ela estava falando assim: eu vou trocar de hospital porque lá não tem medicamento, lá não tem não sei o quê, e é sempre assim, é sempre assim. Eu falei: lógico, é tu que está amaldiçoando lá, tira o Jonas do barco. O pior, que se for para outro lugar vai acontecer a mesma coisa. Aí o que eu falei para ela: irmã, a tua boca é poderosa. A tua boca é poderosa. Abre a tua boca e começa a confessar: não tinha medicamento, mas tem agora. Porque uma filha de Deus está aqui. E eu mudo o ambiente no poder do nome de Jesus. Vai haver medicamento, vai chegar lá dos Cafundó do Brejo, mas vai chegar aqui. Amados, nós declaramos aqui profeticamente. Estava acontecendo no Brasil inteiro um monte de enfermeiros sem receber. Nós declaramos aqui, ainda pedi: Senhor, por amor, e para que conheçam quem o Senhor é, que recebam. Amados, tinha hospitais que não estavam recebendo nem medicamento. Mas o que aconteceu? Deus fez com que pagasse indenização, gente. Isso é Deus. Você não é igual aos outros, você precisa ser santo. Para você funcionar e virar outra chave, para o Espírito Santo virar uma chave de vitória na tua vida, para se manifestar para quem Deus é em você, você precisa se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não se conforme com este século, santo, separado, diferente mesmo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Por quê? Satanás, ele ataca, sabe aonde? Pensamento. Começou uma frustração, você se frustrou com alguma coisa que você não conseguiu fazer. Você não pede para o Espírito Santo te ajudar. Aí ele começa a dizer: tá vendo? Tu não serve para isso. Não é assim? É ou não é? Aí depois vai chorar: sabe, eu tenho Deus, por que não aconteceu? O Espírito Santo está onde? Na terra. E você está onde? Na terra? Não esqueça que o Espírito Santo, ele está com você em todos os lugares. Ele está. Acesse ele. Faça tudo junto com ele. Que as tuas orações e intercessões sejam com ele. Que o teu trabalho seja com ele. Amados, vocês vão ver o quão incríveis vocês serão. Sabe, Deus deu um presente incrível para nós. Não é para você ser igual lá fora. Eu estou falando. Aí tem gente que acha ruim. Mas sabe, meu filho, você não tem que ser. Se você for igual aos lá de fora, nem Satanás vai te identificar. Ele vai te pôr uma doença, vai te matar, porque ele acha que você é um dos dele. Você é tão fofoqueiro quanto. Você é tão murmurador quanto. Você é tão liguarudo quanto. Você é tão vingativo quanto. Você não perdoa. Então como você vai parecer com Deus? Sabe quem Deus é? Deus é amor. Se você amar, as pessoas vão ver Deus em você e vão correr para essa luz que nasceu em você. Isso é palavra de Deus.
Se deixe transformar pela renovação da tua mente. E como é que essa transformação vai acontecer, apóstola? Quando você pega a palavra e começa a colocar ela como a tua verdade. Você já entendeu que uma palavra pode mudar toda a tua vida? Já entendeu? Então leia a tua Bíblia todo dia. Faça aquilo que Deus falou para Josué. Não cessa de falar esse livro. Sabe por quê, filho? Porque quem é filho de Deus se veste como filho de Deus, fala como filho de Deus, anda como filho de Deus, nem precisa falar que é crente, todo mundo sabe, porque carrega uma presença. A boca de Deus é alguém positivo que declara vida, que cura pessoas, e isso é um processo automático. Quanto mais você entrega, mais Deus aparece. Quanto mais você é esse sacrifício vivo, mais Deus aparece. Você se torna uma pessoa incrível. Não é algo doloroso, amados, é algo que realmente requer alegria. Quando você vê uma dificuldade, você encara como um desafio. Assim como Josué e Caleb disse, isso é um pão que vamos devorar. Porque ele sabe e lembra, Deus é por nós, agora se enfraqueceu o inimigo. Por mais que o mundo inteiro passe fome, aqui nós vamos ter comida. Porque é Deus quem cuida de nós. Palavra de vida. Se levanta hoje, como um filho, se deixe transformar todo dia, irmão. Pega a Bíblia, leia. Leia, 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 medite, fale. Você sabe quando um encontro é um encontro de crente? Porque as pessoas não cessam de falar testemunhos, não cessam de falar de palavras que ouviram de Deus. Você quer ouvir de Deus? Tenha fome, tenha sede. Fala, Deus me ensina. Por mais que pessoas, grandes mestres te ensinem, fica uma palavra ali que parece que não cortou nada. Mas quando você lê a tua Bíblia, aquela palavra começa a fazer sentido. Aquilo que aquele mestre te falou há milênios atrás começa a fazer sentido. E aí você fala, libera a vida. Você fala e circunstâncias mudam. Transforme-se pela renovação da tua mente, irmão. Deixa a palavra entrar aí. Sabe, em vez de você ficar dormindo na hora da palavra, no teu discipulado, mano, parece assim que o diabo já prepara até uma cama. É o salmo do diabo. Eu te preparo uma cama para você dormir e babar na presença do teu discipulador. Eu tiro toda a tua unção e arrebento toda a tua vida. É o salmo do diabo. Aí você vai para a igreja, aí está lá o diabo te esperando para te cantar. Boi, 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 boi da cara preta, leva esse menino que tem medo de careta. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão. Se uma palavra, apóstola, mas sabe, é porque a palavra dói. Se está doendo, dá um glória a Deus. É porque Jesus te ama e quer te ver como um rei, e não como qualquer coisa. Se você não mudar, você vai ser qualquer coisa. Mas se a palavra doer, você está crescendo. Se Deus está te confrontando, dizendo, filho, seja melhor, ótimo, seja. Se a palavra dói, filho, é porque Jesus te ama. Jesus é uma palavra que corta o que não presta. Estava comentando com o pastor João que eu ultimamente Deus anda me colocando como uma pessoa com palavras cortantes. E o apóstolo Sandro como uma palavra que edifica. Então eu corto, ele edifica. Eu corto, ele edifica. Ai, glória. Porque nós somos um, né, amor? Glória a Deus. Vamos transformar nossa mente, amados.
Não tem nada que você não possa vencer. Quando Jesus foi lá na cruz e disse, está consumado, e Ele ressuscitou por você, Ele foi a primícia da ressurreição. E quem são os outros depois que serão ressuscitados e terão uma vida semelhante à dele? Somos nós. Nós somos família de Deus. Mas você não pode se dizer que é filho de Deus se você não age, se você não parece com Ele. Se você não anda como Ele anda, se você não fala como Ele fala. Então você quer ver realmente... Aí ele fala, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer realmente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Às vezes para você vai parecer que não é boa. Às vezes vai te requerer um sacrifício, às vezes de sono. Às vezes você vai ter que fazer coisas um pouco cansado. Às vezes você não está com aquele sentimento, mas você tem que ir lá e abraçar. Isso é sacrifício. Mas sabe, quando você faz isso, quando você entende, você tem alguma coisa para perdoar alguém, ótimo. Entrega hoje esse coração. Apresenta, Senhor, glória a Deus, eu tenho algo para sacrificar hoje para o Senhor, eu estou alegre. O Senhor ama quem dá com alegria. Se você entrega algo que você sabe que é difícil, que muitas vezes você valoriza, isso é jejum, às vezes, amados. O Senhor acha isso precioso. É agradável ao Senhor. Isso aqui que é o teu culto racional. Você sabe que vai te custar algo, mas você entrega mesmo assim porque você sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita. E quando esse sacrifício você se coloca e você age como se ele fosse agradável para você, amados, bênçãos vêm aí. É impossível você se entregar com alegria como sacrifício e não receber grandes bênçãos do Senhor. É impossível. Amém? Eu quero ver pessoas que valorizam a palavra. Amados, uma vez eu sonhei que se eu tiver 30 pessoas que valorizam a palavra, que se levantem como guerreiros, a gente ia conquistar todo o projeto que era do papai, todo aqui, a Grande Belém, com 30. Eu creio nisso. Mas eu quero que se apresente esses 30. Pessoas que amem o Senhor, que não fiquem com mimimi. Aí só quer mudança na sua vida, só quer cura para você. Deixa eu te dizer, Deus quer que você transborde. Ele não tem pouca coisa para você. Se é só para você, é só para um, é pouca coisa. Deus é um Deus de transbordo. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus é um Deus de transbordo. Ele quer transbordar através de você. Você vai ter tanto que vai transbordar na vida de muita gente. Vamos respeitar a palavra de Deus. Vamos honrar a palavra de Deus. Por favor, homens, mulheres, jovens, sabe, respeite. Um culto é com reverência. Ensina ao teu filhinho a ter reverência. Eu sei que quando está pichichiquinho, não tem mente para entender. Mas às vezes a criança já está com 5 anos. Às vezes está com 6 anos, 7 anos. Às vezes até meninos de 10 anos, amados, sem reverência. Que Deus você está dizendo que é para o teu filho? Que Deus você tem ensinado para o seu filho que não merece reverência nenhuma? Entenda que quando você vem à igreja, é lugar para entregar aquilo que não presta. É lugar onde vai ter presença de Deus, então todo mundo tem que reverência e cultuar.
Se você se entregar com fome e sede, você vai sair daqui e vai ter uma semana incrível. Palavras vão entrar em você e você vai andar como uma palavra viva de Deus. Você vai fazer algo com essa palavra que você está recebendo. Quando você entra e você vai ouvir a palavra de Deus, quando você adora, você tem que entregar a Ele um máximo de valor. Então, amado, feche os olhos, não importa quem está tocando, é a tua adoração. Não importa quem está cantando, se é a apóstola, se não é a apóstola, quem quer que seja, se você está aí para adorar, adora. E adorar é dar um máximo de valor. Não chegue atrasado nos cultos, chegue para adorar mesmo, fala: Deus, eu vim aqui para te adorar, eu vou erguer as minhas mãos, eu vou cantar e vou declarar a palavra de vida. Você chegou com alguma preocupação, aquela coisa que estava te perturbando, entrega ao Senhor: Senhor, eu entrego agora. O Senhor está aqui, eu te entrego. Adoração, adora. Quando você entrega a tua preocupação, sabe o que acontece? Você está dizendo: Deus, eu estou te entregando porque eu sei que o Senhor é maior. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedi, até mesmo que eu pensar. Por isso eu te entrego, Pai. Te entrego e te honro, porque o Senhor é o meu Deus. Ai, está na hora da oferta. E você está ali. Você queria dar uma semente e você não tem. Fala: Deus, eu estou aqui. Eu quero ser aquele que semeia. Então, por favor, me dê a semente. Manda a semente. Manda a semente, amado. Não tem como você não ser próspero. Você sabia que a igreja, ela vai crescendo por conta de pessoas que se apresentam para ser prósperos? Se você não se apresentar, Deus vai levantar a gente lá fora. Mas eu gostaria que o sonho do meu pai, que era ver uma igreja que foi um dia de pessoas pobres sendo ricas. Porque Deus tem isso para você. Mas se você não honrar o momento do ofertório, a palavra de Deus mostra que Jesus, ele estava ali à frente do gasofilácio, gente. Porque na hora, você viu aqui, até no texto que o irmão leu, a oferta de Caim, a oferta de Abel demonstrou quem eles eram. A oferta de Abel demonstrou que ele era justo. Aí não, fica aí sentado. Então, se você não tem para dar, levanta e fala: Deus, eu quero ser aquele vaso que transborda. Mande, eu duvido com você. Eu rasgo a minha Bíblia, se Deus não te der muita semente. E se você não se tornar uma pessoa muito próspera, oportunidades começam a aparecer e você é abençoado. Mas se você quer bancar um frouxo, e aí fica sentado, parece que está igual aquele boneco que fica fazendo assim. Eu já te falei, aqui não tem espírito de Buda. Está esperando alguém pegar e se jogar moeda em você. Vou pedir para os anjos brincar de tiro ao alvo com você. Jogar uma moeda, toca, puk, te dá um calo aí nessa tua testa. Está na hora de mudar de vida, meu amado. Se é para cultuar, cultua. Fala para o irmão que está do seu lado: se é para cultuar, cultua, irmão. Seja intenso, você vai ver cada coisa incrível acontecer. E aí no momento da palavra você se coloca com reverência. Você está ali com fome, com sede. Quer ver? Quem trouxe caderno? Levante o seu caderno. Permanece com a mão levantada. Olhe para trás. Veja que vergonha. Estou vendo até pastor sem caderno. Ai, ai, ai. Dá um pedala Robinho nessa pessoa que não tem caderno. Dá um pedala Robinho. É esse o valor que você dá à palavra? E aí não sabe por que dorme, não põe atenção. Se você tivesse pelo menos escrevendo
Você sabia que muito aprendizado você tem? Você retém um pouco quando você escuta, mas quando você escreve, você retém muito mais. E quando você depois lê aquilo que você escreveu e lê em voz alta, amado, retém muito mais daquilo que você está sendo ensinado. Aí quer ser um pregador, irmão? Quer mesmo? Fala para o irmão que está do seu lado, irmão. Quer que o Espírito Santo te use? Mostra, se apresenta como sacrifício, se esforça. Fala para o irmão que está do seu lado, se esforça, cabra. Se esforça mesmo. Valorize a palavra. Ensine os pequeninos. A minha mãe, quando eu era pequena, meu amado, quando a minha mãe recebeu Jesus, eu tinha 4 anos de idade. Você pensa? Eu me lembro. Eu me lembro que 2 vezes ela me levou no banheiro com a varinha ungida e me deu 2 palmadinhas. Para eu aprender a dar valor à palavra. E depois disso, nunca mais. Ela trazia papel e eu desenhava o que o pastor estava pregando. Desenhava lá. Você pensa, teve muito tempo que não teve salinha. E a gente era criança, a gente ficava sentadinho. Quando eu tinha 9 anos, eu já tinha a minha Bíblia e o meu caderno para escrever tudo o que o apóstolo ensinava. Me perguntaram com quantos anos os dons do Senhor foram apresentados na sua vida. Eu estava falando que na minha consciência, com 9 anos, eu cantava e demônios caíam por terra. Eu era ensinada. A palavra de Deus diz, Deus falou para Abraão que ele tinha que ensinar a família dele. Você sabe por quê? Porque eles seriam bênção para as nações. Você tem um filho perto de você, olhe para ele. Olhe para ele. Olhe bem para ele. Deus te deu ele para ele ser uma bênção para nações. Mas você precisa ensiná-lo. Agora, que ensino você vai dar se você não tem? Então, eu tenho visto hoje crianças cheias de querer. Que Deus é esse que você está ensinando? Sabe por quê? Porque você é uma pessoa cheia de querer. Está na hora de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está na hora de ensinar o teu filho no caminho do Senhor. E mesmo que ele for velho, ele não vai se desviar desse caminho. E se ele seguir o caminho do Senhor, ele vai ser grandioso. Grandioso. Tá doendo? Dá um glória a Deus. Aleluia. Ensina mesmo. Abençoa, impõe a mão e fala. Desde pequeno, meu filho, eu botava ele para orar em pessoas porque eu sabia que ele tinha ministério de cura. Ele já perdeu as contas de quantas pessoas ele orou e já foram curadas. E você? Que bênção você tem profetizado sobre a vida do seu marido? Você é aquele fator que empurra ele para frente? Ou você é o fator dor de cabeça na sua casa? Ficou em silêncio de novo. Olha para a irmã que está do seu lado. Ai, 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 irmã. Você profetizou hoje na vida desse digníssimo? Profetiza agora então. Se você não profetizou, vai, se levanta. Se não está sentado perto do marido, agora, mulheres, profetizem uma bênção na vida do marido de vocês. Bora? Eu não estou ouvindo. Profetiza, bora.
Você sabe qual é a palavra que Deus tem para você? Eu estou vendo que eu não vou pregar nada do que eu ia pregar hoje. Eita glória. Azer, ou Asher, mas fala Azer. Essa palavra ajudadora, que é a palavra que está lá em Gênesis para nós mulheres, é a mesma palavra utilizada para o Espírito Santo. Para Jesus, que ele foi chamado também de ajudador. Quando Deus fez o homem, ele estava sozinho, ele fez a mulher. Quando ele fez o homem, ele disse, não é bom. Foi a única coisa que ele falou que não era boa, que o homem estivesse só. Agora, mano, lá no mundo estão falando antes só do que mal acompanhado. Sabe por quê? Porque você, mulher, não está se colocando como uma mulher de Deus. Então, se você vai falar toma-te, fala toma-te para você mesmo. Porque você é o fator, preste bem atenção, o teu ministério é tão incrível que você pode fazer a pessoa que está do teu lado ser o cara. Você tem poder, Deus te deu. Quando ele trouxe a existência a mulher, ele disse, ei, você é uma ajudadora. Se você ajudar esse cidadão, ele vai ser incrível. Agora, se você perturbar ele, mano, ele vai ser um Zé Ruela, sem tamanho. Então você conhece, você pode ter certeza que grandes homens de Deus tem mulheres que são Aser do lado. Por isso que eu prego muito para jovem, cuidado com quem você vai casar. Porque você tem que casar com alguém que seja Aser. Pessoas que se colocam como pessoas de Deus. Pessoas que querem fazer a vontade de Deus, que são sacrifício vivo. E você, meu irmão, você é o chefe de casa. Por que você anda frouxo? Fala para o irmão que está do seu lado, seja macho, cara. E quando eu falo seja macho, eu não estou dizendo para você ser ignorante. Não, porque a ordem para você é ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cara, como foi que Cristo amou a igreja? Ele entregou a vida por ela. Já tomou a tua parte, né, irmã? E, irmão, se você ser cheio da palavra, não vai ter como você ser uma pessoa inconstante. O Espírito Santo está me lembrando de vários textos aqui. Eu estava me lembrando de quando Jacó foi abençoar seus filhos. E quando ele foi abençoar Rúben, ele disse que Rúben não ia ter excelência, e Rúben era o primogênito. E você sabe por que Rúben não teve excelência? Ah, porque ele fez besteira. Não. Porque Rúben era inconstante. E ele fez besteira porque ele era inconstante. Você é inconstante quando você não se alimenta da palavra. Aí você pega qualquer jargãozinho, tá bom para você. Jargão não te dá vida, filho. Mas se você colocar a palavra de Deus no teu coração, você vai ser um cara incrível. Porque a vida de Deus, ela começa a pulsar dentro de você. Você começa a ser um fator de bênção no teu trabalho, na tua casa. Quando a vida de Deus aparece em alguém, essa pessoa tem respeito. Eu estou falando para vocês. Nas instituições que eu me dediquei há muito tempo, eu dediquei muito tempo para várias instituições. Em todas, eu não precisava dizer que eu era crente. E em todas, pelo fato de eu ser crente, eu era honrada.
Quando aconteciam qualquer tipo de mazela, ligavam. Se era a instituição que estava eu e o Sandro, ligavam. Ei, vocês não podem vir aqui orar para cessar o mal? Você é a resposta. Por isso que eu falei para você no início, se você se entregar como sacrifício, irmão, para amar pessoas e amar sua esposa, que família incrível você vai ter. O maior testemunho que você pode dar para o seu filho é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma boca abençoada, ensino da palavra, a palavra que você tem. Você está vendo ele com uma dificuldade? Senta, vem aqui que eu vou te mostrar a palavra. Meu pai fazia isso comigo, amados. Até quando ele corrigia a gente, eu apanhei muito pouco do meu pai. Quando eu apanhei foi porque foi preciso. E todas as vezes eu me lembro que antes de qualquer coisa ele nunca me bateu porque ele estava com raiva. Meu pai sentava com uma Bíblia deste tamanho, ele lia a Bíblia para nós. Era primeiro um sermão de quase 1 hora, ensinando. Você fez isso, isso está errado. Olha o que diz aqui. Olha o que você precisa fazer. Assim, 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 assim. Você acha que uma pessoa espanca um filho fazendo isso? Não. Ele nunca me bateu com raiva, meu pai. Ele ensinava, ele dava uma palmada, porque ele me amava. Eu me lembro cada vez, e cada vez eu cresci, e eu me lembro o que mudou na minha vida, os ensinos. Eu posso dizer para vocês que toda a liderança que eu tenho, eu era extremamente problemática. Cada ação e palavra do meu pai. Para de chorar, Suzana. Você é forte. Se eu sabia de alguma coisa, eu dizia assim, olha, não diga que fui eu. Ele dizia, não, você vai dizer sim, porque você é quem está amando essa pessoa. Você falou para mim porque você quer que eu a corrija. E ela precisa saber que você a ama. Todas as vezes que eu precisei de alguma correção, até como esposa no meu lar, que eu pedi conselho para ele, vinha vida. E eu estava conversando uma vez com um discípulo dele, estava falando, o meu pai, ele era aquela linha dura. E como eu amava. Como eu amava chegar em casa, às vezes tarde de um evangelismo, e ele dizer, e aí, me conta, o que aconteceu? O que Deus fez hoje? Ou ele sentar e dizer, eu uso essa palavra aqui. Meu amado, você, como pai, você pode ser incrível. E um filho pode fazer hoje o que eu estou falando para vocês. Eu chegava na CDL, na Câmara de Dirigentes Lojistas. Lá tinha 2 presidentes. Eles sempre perguntavam pelo meu pai. Eles não conheciam ele. Mas você sabe que eles diziam que todo filho incrível tem um pai incrível. Então eles diziam que eles queriam muito conhecer o papai. Porque eu era filha de Deus ali. Filho de Deus brilha. É o contrário, você, filhinha, que acha ser igual ao mundo, que é legal, que ninguém vai falar de você, não. Um filho de Deus, ele aparece e brilha a luz de Cristo. São essas pessoas que são incríveis. E essas pessoas só vão ser incríveis se alguém ensiná-las. Eu fui ensinada. E você, querido pai, querida mãe, você pode fazer do seu filho alguém incrível. Você pode fazer do seu filho uma pessoa espetacular. Ensinando no caminho do Senhor. Ensinando mesmo. A gente vê hoje, eu estava vendo uma estatística,
Eita, Espírito Santo, está me lembrando tudo. Hoje, a cada 5 crianças, uma está nascendo com problema aqui na cabeça. O índice de problemas de pessoas com autismo e etc. cresceu 40%. O índice de crianças com perturbação e etc., com depressão, opressão, sei lá, cresceu 400% nesses últimos anos. Você sabe o que é depressão? É alguém que acreditou em uma mentira. E você sabe por que tem muito jovem, muita criança com depressão? Porque não tem quem ensine. Se levante para ensinar. Se for preciso, adote pessoas. Eu vou te ensinar. Esse é o maior ministério que Jesus disse que nós teríamos. Fazer discípulos. E fazer um discípulo é ensinar. Não deixar alguém fazer o que quer. Não, ensinar o que é vontade de Deus. Mesmo que doa. Amados, às vezes eu sei como eu me sinto quando tem alguém que está rejeitando a palavra, que é a palavra de Deus. Às vezes a gente se sente ruim com a gente mesmo, sabe? Porque profeta, às vezes ninguém olha. Eu sei que eu sou profeta. Então eu estou olhando, estou vendo coisas. E às vezes essas pessoas não são muito benquistas. Só na hora que o negócio pega, que a pessoa sabe, não, aquela pessoa ali tem presença de Deus. Ela fala o que Deus manda. E aí vai lá e recebe vida. Mas eu sei que é muito complicado quando você confronta alguém. Mas sabe, papai, mamãe, se você for aquele que confronta o que está errado e ensina, como o nosso apóstolo Sandro tem ensinado, como meu pai me ensinava, tem ensinado verdades, tem ensinado a cavar. É impossível teu filho ser mais um dos depressivos, mais um dos que se cortam. Mas você às vezes se preocupa tanto com você mesmo, porque o fulano não me ama. E aí o resultado para você do fulano te amar ou da fulana te amar é se ele é ou ela é conforme você quer. E não é isso. Um casamento de sucesso é quando 2 pessoas são aquilo que Deus quer. E filhos vão ser reflexo disso. Então, jovens, é uma responsabilidade se casar. Eu sei que vai sair alguns casamentos esse ano. Casem-se com homens e mulheres de Deus. Você tem certeza que é uma mulher de Deus? Pode casar. Vai abençoar. Deus vai abençoar. E faça isso com consciência, sabendo que quando vier os filhos, a tua vida vai falar. Não seja você aquele que fala mal do pastor na sua casa, que fala mal da apóstola. Ah, porque de novo ela falou para mim. Você sabe o que é engraçado? É engraçado que alguns não gostam, né? Eu estava pensando esses dias. Eu tenho um grupo de leitura, né? E quando é eu que comento, eu acho engraçado que tem um monte de gente que fica comentando, né? Quando eu estou lendo a Bíblia e eu comento. E aí tem uma irmã que não é da nossa igreja, que ela estava falando para mim, que tem pessoas que eu não sabia de onde que era um grupo que eu estava crescendo de pessoas de outros estados. Ela disse assim para mim, apóstola, é que o fulano de tal é uma pessoa que um dia foi da igreja evangélica da paz e ele está morando num outro estado e ele disse que toda vez que a senhora fala lá, a senhora está falando da vida dele. Ele disse, até perguntou para mim se eu estava falando da vida dele e ele me agradeceu. Eu disse, eu não estou falando nada, tu está doido? E ele disse que uma mensagem que a senhora falou sobre orgulho, falou nele profundamente. E ele estava mudando de vida, então ele agradecia. É esse o sentimento, amados. Sabe, na hora hoje, teu filho é pequeno. Talvez quando você confrontar ele, porque é só criança que sente dor na hora que pega uma palavra assim. Criança,
Você dá uma palmadinha em criança para ela crescer. Então eu sinto te dizer, meu amado, se você tem sentido muita dor é porque você é criança. Mas sabe, se deixa aprender que você vai crescer e você vai se tornar incrível. E sabe, o teu filho quando ele é criança, na hora que você corrige ele vai sentir dor. Mas quando ele crescer, ele vai dar graças a Deus que o meu pai, que a minha mãe me ensinou. O mesmo os filhos da fé. Às vezes eles vêm sujos, às vezes eles vêm com costumes e hábitos horríveis. E eles vêm como crianças. E aí você vai confrontando, você vai limpando. Às vezes quando você joga um metiolatezinho, quem lembra do metiolate? Doía. Mas, mano, secava rapidola. Hoje em dia tem um monte de álcool de sei lá o quê, e tem que passar uma semana, 10 dias, 300 dias. Meu Deus! Antes, no meu tempo, era violeta mesmo. Taca a violeta no moleque. Era rapidola. Era metiolate. Era uma dor. O moleque caía, já sabia que o metiolate, ele não chorava nem pelo rasgo do ferimento. Ele chorava porque ia doer do metiolate. E às vezes é assim com o filho. Ele não chora nem pelo tombo. Ele chora porque sabe que vai apanhar do pai. Mas sabe, mais lá para frente, são esses que são confrontados que têm uma vida incrível. Você pode ver na vida de pessoas que estão na marginalidade, faltou confronto, faltou alguém que disse, ei, você é tão importante para mim, deixa eu te ensinar, vem cá. Eu vou te dar uma palmada hoje porque eu te amo. Eu não sei, amados, porque Deus me fez falar isso hoje, mas eu tenho certeza que Ele está falando com você. Por favor, faça alguma coisa com essa palavra. Fé, a gente demonstra com as nossas ações. E acreditar numa palavra, se a gente acredita de verdade que uma palavra vem de Deus, a gente muda a vida. A gente pega e pratica. Deixa eu te dizer, receber Jesus é muito mais do que fazer uma oração aqui na frente. Receber Jesus é ter uma mudança radical de vida. Você começa a ser realmente uma outra pessoa. Uma pessoa cheia de amor. Uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa que tem gerações e gerações de gente incrível na família e na vida. Por mais que você veja hoje, não sei se você entrou aqui, não conhece ainda em profundidade a Cristo. Talvez você só ouviu falar. Às vezes, uma vez ou outra, você acha aí, você reza e tal. Mas Deus, Ele não quer esse tipo de relacionamento. Ele matou o filho dele porque Ele te queria. E Ele não te quer para ser alguém que também senta no banco, esquenta o banco. Ele te quer alguém para que seja filho dele. E um filho de Deus, ele é como Deus. Ele cria circunstâncias diferentes. Ele dá esperança para pessoas. Com a palavra, com a boca, muda tudo. A presença dele num lugar gera bênção e oportunidades. Essa pessoa pode dar ordem para os anjos. E isso tudo eu estou falando não de mim, tá? Eu estou falando o que Deus tem para você. É isso mesmo. Sabe, Jesus falou, eu estava falando isso até para o pastor João também. O pastor João foi abençoado com palavra, né, pastor? O pastor João estava me querendo e saiu tanta palavra para ele lá ontem de manhã. E eu estava falando para ele que Jesus falou assim. Ele disse, se você me confessar diante dos homens, olha só, presta atenção. E eu estou falando com crente e estou falando com pessoas que talvez não creem em Cristo, que estejam aqui. Ele disse que se você confessar que Ele é o teu Senhor e Ele é teu Salvador diante dos homens, se você confessar a palavra dEle, Ele vai te confessar diante dos anjos. Você sabe por que a apóstola tem poder de dar uma ordem para os anjos? Porque Jesus fala de mim para eles. Porque eu confesso a palavra dEle. Eu confesso e digo, Senhor, Senhor, o meu Salvador.
Você quer ser uma pessoa de autoridade? Amado, na minha loucura, uma vez já mandei até o demônio adorar comigo. E por incrível que pareça, uma incrédula que estava em casa trabalhando, ouviu. Aí lá vinha a pastora Helena, né? E nessa hora que a pastora Helena estava chegando, eu dei a ordem para o demônio ir embora. Porque estava assim, eu estava fazendo um bolo. Aí eu ia fazer pote. Estava fazendo meus potes e eu estava cantando aquela música. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. E, amados, eu sou muito intenso na minha adoração. E eu comecei a aumentar a voz. Oh, 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 oh. E gritava na cozinha. E foi uma piração. E de repente eu senti uma presença maligna. Aí eu falei igual o Chaves, né? É você, Satanás. Eu falei, tu vieste para cá me perturbar? Pois agora tu vai te ajoelhar e tu vai adorar junto comigo, amado. Não sei que doidice foi essa minha. E não liguei. E continuei adorando e tal, e pá, cantando. Aí de repente eu caí em mim e falei, égua. Falei pro diabo adorar comigo, que era só o que faltava, né? E eu comecei a rir. Eu falei, olha só, Satanás, sai daqui agora, em nome de Jesus, sai! E eu vi o demônio correndo. E nessa hora, estava abrindo para a pastora Helena. Não sei se ela se lembra disso. Te lembra disso? Aí ela disse, ai, apóstola, ai, eu estou arrepiada. Ai, eu falei, que foi? Um demônio saiu correndo aqui, do meu lado. Eu falei, menina, fui eu que mandei ele. A senhora mandou ele correr na minha direção. Eu disse, não. Eu mandei ele embora. Ele não foi na direção da rua? Eu falei, foi eu que mandei ele embora. Aí que eu estava adorando, me deu uma doida aqui. Eu mandei ele adorar junto comigo, depois eu caí em mim e mandei ele embora. E a pastora Helena tinha ido buscar os potes que eu estava fazendo. E ela foi na cozinha e estava lá uma pessoa trabalhando. Que é parente minha, que ela ainda não conhece Jesus. Aí ela disse, Helena, vai lá com a Suzana, vai lá com ela. Que foi, dona fulana? Helena, tem uma pessoa cantando com uma voz horrível lá do lado dela. Ele está lá de joelho, um homem estranho. Ela viu, amados. Eu achei incrível isso. Ela disse, não se preocupe, dona fulana. Ele já foi embora. Ela mandou ele embora. Ela mandou, foi? Ela mandou? Foi, mandou ele embora. Você quer ter autoridade? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Hoje as pessoas te reconhecem como filho de Deus. Você fala como Deus. Você anda como Deus. Você ama como Deus. Graça é a capacidade de você fazer isso todo dia. Ele te deu a habilidade de filho de Deus. Então eu estou te falando, você que veio nos visitando aqui, e você que está sentadinho aí, que Deus te deu algo incrível. Você pode sim ser livre, ser liberto, andar e ser superior à bebida, ser superior a qualquer vício que você tenha, inclusive comportamental. Porque Deus, Ele derrama sobre nós a graça. E Ele te liberta. Você se torna filho poderoso. Aí, o Espírito Santo falou para mim, estava lá em casa, terça-feira, de novo, lá vem o fedor de macumba. Eu me ajoelhei, dobrei meu joelho na beira da minha cama e disse, olha só, Satanás. Eu comecei a orar ao Senhor, orei ao Senhor, depois eu me levantei e falei, olha só, Satanás, escuta bem agora, eu vou te dar uma ordem em nome de Jesus. Tu vais voltar de onde tu saiu e tu vais bagunçar. Tu vais destruir tudo. Eu estou te mandando no nome de Jesus, amém. Fiquei tranquila, fui-me embora. Amados, no outro dia, chegou o pessoal para trabalhar em casa. E apóstola, a senhora viu? Lá naquela casa lá que é terreiro de macumba, está uma placa lá grandona, vende-se. Amados, o que o diabo fez lá dentro? Não sei. Mas que ele fez, ele fez. No outro dia estava lá, vende-se. Aí você fica com medo, se fizeram macumba ou não para você. Não, eu acho que foi. Aquela vizinha, aquela mulher que tem um olho no meu marido.
Ah, aquela parente que veio lá não sei da onde, lá do Codó. Lá da Bahia, lá daquele lugar lá que é consagrado não sei da onde, lá nos Cafundó. Filhinho, os que são de Deus, o maligno não toca. Mas a pergunta é, você tem realmente se entregado para o Senhor? Deus tem uma vida incrível para você. Ele tem. Fala para a pessoa que está do seu lado, Ele tem uma vida incrível para você. Ele tem sonhos incríveis que Ele sonhou para você. Se entregue. Vai ter momentos que você vai ter que sacrificar o teu sentimento. Você vai ter que sacrificar o teu comportamento, mas sabe, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. E você vai ser incrível aqui na terra. E a tua vida vai ser incrível no céu também. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.